Olá para todas vocês. Queria dividir com vocês algo que gente, eu estava meditando esses dias na palavra de Deus em Hebreus. E eu queria convidar você que às vezes fala assim, eu nem sei por onde começar. Eu acho que eu vou te dar hoje um empurrãozinho, uma ajuda. E se você quiser, acompanha lá a palavra em Hebreus. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus 2 ou mais tarde você meditar nisso que a gente está falando. E sabe, quando você medita na palavra de Deus, amiga, por isso que a gente fala medita, a gente não fala lê. Por quê? Porque quando você medita, você não lê como um outro livro qualquer que está te contando uma história. A palavra de Deus ela é cheia de segredos nas entrelinhas. Ela é cheia de tesouros. E às vezes você lê um versículo e você nem dá muita atenção. Mas aí chega um momento na sua vida, porque tudo também contribui. Você está passando por uma situação assim, diferente na sua vida, e você lê aquela palavra que antes você já tinha lido várias vezes, mas naquele dia, por causa da situação que você está passando, aquela palavra, ela se revela para você de uma forma diferente. Por isso que você não pode desistir. Quando você lê e você não entende alguma coisa, é porque ainda não é o momento, provavelmente. Então você não se preocupa, você vai e continua e busca aquilo que Deus está querendo te revelar nesse dia. E eu amo quando Deus me revela algo. Eu estava lendo em Hebreus 2 e, puxa vida, como é gostoso. Logo no começo, fala bem assim, olha. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que eu entendi com isso? O que eu vi Deus falando? Nós todos temos uma tendência de nos esquecer das coisas. Isso inclui o quê? Esquecer mandamentos, esquecer direções importantes que a gente aprende passado pelo próprio Deus. Até isso temos essa tendência. O tempo passa e você, às vezes, cai naquela assim, de praticar, só ir fazendo aquilo que você sempre sabe, sempre soube, aquilo ali sempre. E acaba que coisinhas importantes, porque você não precisou usar aquilo agora, você não está precisando usar aquilo naquele momento, então, quando você passa por uma situação que você precisa usar aquela ferramenta, aquela revelação que Deus já tinha dado algum tempo atrás, você se esquece. E é assim que muitas pessoas caem nos erros, caem no pecado. E aí é um desastre, né? Acaba voltando tudo. Então Deus, o próprio Deus falou comigo e eu queria passar para vocês. Convém nos atentar, amigas, com mais diligência. O que é diligência? Com mais atenção, com mais empenho, sem desistir, perseverando para as coisas que já temos ouvido. Ou seja, você tem que estar sempre lembrando de tudo aquilo que você já ouviu, para que em nenhum momento a gente se desvie. Olha que legal. Sabe, quando a gente deixa de se alimentar de Deus, é um risco muito grande. É um risco muito grande. A palavra dele tem que estar guardada no nosso coração, a vontade dele guardada no nosso coração. O nosso vigiar, como eu sempre falo isso para vocês, o nosso vigiar, amiga, tem que ser constante. Tem que ser constante. Você sabe, eu estava lendo ainda em Hebreus, continuando, eu
porque toca aqui no caso dos hebreus, né? A gente tem assistido a novela, os 10 Mandamentos. E o que acontece? Os hebreus, tendo visto todos os milagres. Gente, eles viram os sinais que Deus fez através de Moisés. Lembra dos sinais das pragas no Egito? Eles viram tudo aquilo. Eles andando no deserto, eles viram o mar se abrir para eles. Deus cuidou deles, fez cair o maná, protegeu do frio, protegeu do calor. Tudo isso Deus fez. Mas sabe o que aconteceu? Eu imagino, né, que é uma coisa que acontece até hoje na vida de muita gente. Que eles pensaram assim, poxa, Deus nos livrou, disse que vai nos levar para uma terra que mana leite e mel, então a gente vai chegar lá e vai arrebentar, pô, eu vou ser livre, eu vou ser feliz, eu vou ter do bom e do melhor. E a gente pensa que isso tudo vai cair assim, ó, na nossa mão do céu, que Deus vai colocar de mãos beijadas pra gente. E eu creio que essa ideia errada, essa expectativa errada dos hebreus naquela época foi o que os cegou. Fez com que eles esquecessem tudo que Deus tinha feito. E por quê? Eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Poxa, a gente está no deserto. Poxa, eu queria... Lá no Egito tinha carne, aqui a gente só tem esse maná. E começavam a reclamar, eu imagino. E eles esqueciam, enfureceram a Deus, porque esqueceram das maravilhas que Deus tinha feito e ainda estava fazendo na vida deles, desprezando a Deus. E foi quando aqui em Hebreus, no capítulo 3, fala assim: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. O que isso quer dizer, minha amiga? Sabe o que eu entendi disso, que Deus falou comigo? Porque todos nós passamos por desertos. De repente, você está passando por um deserto. Existe uma situação muito difícil que você está atravessando agora. É um deserto, parece uma provação, uma dificuldade, um tormento. O que seja essa situação que você está passando. Não endurece o seu coração, minha amiga. Não esquece do que Deus já fez e não deixe de crer em tudo que Ele ainda tem para fazer na sua vida. Porque é a tendência do ser humano, sabe? Infelizmente, e tá aí uma coisa que temos que vigiar, para que não venhamos a endurecer o nosso coração com relação a Deus. E olha, ele fala assim: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ele estava falando com relação aos hebreus no passado. Mas se nós trouxermos essa palavra para o presente e nós fizermos assim uma comparação dos hebreus e a nossa vida, quantas vezes aconteceram problemas e você se voltou contra Deus? Você falou assim: meu Deus, poxa, por que isso está acontecendo? Como pode o Senhor deixar isso acontecer comigo? Eu estou indo na igreja, poxa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Amiga, nunca esqueça disso. Não é porque você está na igreja, ou até mesmo porque você está seguindo a Deus direitinho ali na linha, fazendo tudo. Não é por isso que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter afrontas,
que você não vai ter enganos na sua vida, pessoas que te enganem, que te humilhem. Não é por causa disso. Sabe por quê? Porque a gente não vai ter nunca nada de Deus de mãos beijadas. Assim como os hebreus no passado não tiveram, eles tiveram que lutar pela terra prometida. Eles tiveram que lutar por tudo. Sempre lutando. Deus não deu nada para eles de mãos beijadas. O nosso Deus, ele não vai nos dar nada de mãos beijadas, a não ser quando a gente esteja lá no céu com ele. A não ser ali. Mas aqui, lembra, e não esqueça de forma alguma dos sinais que Deus tem te dado, os milagres que Ele tem feito na sua vida, as transformações. Sabe, o diabo quer que você olhe, o diabo quer que você murmure, que você reclame, que você se volte contra Deus. Você começou a sua vida certinha, aí que o diabo se levanta para fazer assim, olha, sai da presença de Deus, sai dessa igreja, olha só. Desde que você começou a vir na igreja, tudo começou a dar errado. Olha só, que engano. Ele se levanta para te enganar, para você voltar para as mãos dele, para as garras dele. Aí você volta, por um tempo as coisas ficam ok, e depois ele te leva lá no inferno. No inferno, você vive o inferno aqui na terra. Amigas, e eu me incluo. Problemas, momentos difíceis, desafios vão acontecer na nossa vida. De repente você está passando agora, nesse momento, por um problema. Eu te digo uma coisa, aguenta firme, confia no seu Deus, olha para o que Ele já fez na sua vida, olha para os testemunhos, o que Ele tem feito na vida dos outros, porque isso também são sinais. Porque se Ele fez na vida de outras pessoas, o que impede que Ele faça na sua vida também? O que impede é o seu coração duro e infiel, que não crê. Isso que vai impedir. Isso que pode impedir. Então, minha amiga, se tem um inimigo se levantando contra você, não questione a Deus, esse é o caminho errado. Não reclama, não murmura, não desanima, não desiste. Você vê José, né? Meu Deus, ele foi o contrário de tudo isso. Ele foi um exemplo. Mesmo tendo passado por tudo que passou, poxa, ser vendido pelos irmãos, ser maltratado daquele jeito, ele foi escravo, ele foi injustiçado na prisão. Depois, quando ele estava lá na casa de Potifar, ele foi caluniado, né? A mulher se virou contra ele, ele não tinha feito nada. Que injustiça, quantas injustiças José sofreu. Mas olha que caráter. Ele nunca se voltou contra Deus, ele nunca duvidou de Deus, que Deus tinha um plano na vida dele. Então, minha querida e meu amigo, vocês estão passando por problemas? Eu também passo, todos nós passamos. O que a gente não pode esquecer é que Deus não esqueceu da gente, não. Às vezes Ele permite, sabe? Ele permite certas coisas porque as coisas nos lapidam. Ele tem que nos aperfeiçoar. Deus precisa de homens e mulheres fortes. Ele precisa de um exército. Então, como que Ele vai formar esse exército se a gente não passa pelas lutas? A gente tem que lutar, temos que vencer. Então, de repente você está passando por esse problema, mas você não está vencendo, você está se voltando contra Deus, tem se entristecido. Esse não é o caminho, minha amiga. O caminho é você olhar para Deus e você falar assim: meu Deus, eu estou passando por tudo isso e o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor me dê forças, que o Senhor me fortaleça no meu interior para vencer, porque eu sei que com o Senhor eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu estou sendo injustiçada, eu estou sendo caluniada. Tudo isso está acontecendo, mas meu Deus, eu creio que o Senhor tem um plano na minha vida.
Olha, você até passa por essas situações com um sorriso no rosto, sabia? Porque você sabe que Ele está do seu lado. Você não está cega, porque, olha só, Deus tinha feito tudo aquilo para eles, tinha aberto o Mar Vermelho, ele jogou as pragas no Egito, depois Ele sustentou o povo. Vocês acham que Deus não ia lutar com Israel? Vocês acham que Deus não ia abandoná-los assim do nada? Olha, agora vocês ficam por aí. Claro que não. Por isso que Ele se enfureceu quando eles mandaram os espias lá na cidade, que Deus tinha falado que era deles. E eles vieram amedrontados. Não, tem muitos gigantes. E somente 2 pessoas, que foi Josué e Caleb, falaram: não, Deus é conosco, a gente vai vencer. Eles são grandes, mas Deus nos prometeu. Essa é terra prometida por Deus. Vamos, a gente vai em frente, Deus é com a gente. E eles não creram. Olha que forte. Eles não creram. E isso entristeceu a Deus. Minha amiga, de repente você tem visto. Você sabe, você conhece a Deus. Mas você tem se deixado levar pelos seus olhos não espirituais. Você vê que Josué e Caleb foram espirituais. Eles não olharam para o tamanho dos inimigos. Eles olharam para o tamanho do Deus deles. Eles olharam para aquilo tudo que Deus já tinha feito na vida deles. Mas o povo não olhou para Deus, esqueceu de olhar para Deus, esqueceu de lembrar: pera lá, o nosso Deus é com a gente. Então, esses inimigos, Deus vai lutar com a gente. Eles não viram assim. Eles só viram assim. Eles, como se eles fossem sozinhos, lutando contra os gigantes, contra os inimigos. Amiga, se você tem vivido, se você se entregou a sua vida para Deus, e você tem vivido nessa fé, nessa certeza, então, sabe o quê? Olha para o seu Deus. Não olha para o tamanho desse problema, não. Se Deus é contigo, Ele vai continuar sendo contigo. Se você tem que lutar, vai e luta, porque Ele vai lutar junto com você. Olha que maravilhoso. Dá um sorriso aí agora, se você estava triste, se você estava arrasada, se você estava mergulhada nesses problemas, problema na família, com os filhos, financeiro, seja o que for. Dá um sorriso aí agora, sabe por quê? Lembra que o seu Deus é com você. É assim que temos que ser. Lutadoras, guerreiras, é isso que Deus quer. Ele quer um exército forte. Um exército que não se abale. E por isso que Ele forma na gente, Ele permite até as situações difíceis. Até mesmo para a gente se conhecer, sabe? Porque são nos momentos difíceis que a gente se conhece também. Deus conhece. Deus já sabe como a gente vai reagir, mas muitas vezes a gente não sabe. Eu já passei por situações em que a minha reação me surpreendeu, tanto no sentido bom, como no sentido ruim também. Que eu falei para mim assim: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu reagi assim? Por quê? Então, eu fui buscando o porquê e fui encontrando as falhas que Deus queria que eu consertasse. Então, minhas amigas, como José foi, nós temos que ser. A gente tem que ver Deus em todos os momentos, até mesmo nas injustiças, nas calúnias, nas repreensões, nos desertos, dificuldades. Tudo isso, em tudo a gente tem que ver Deus. E onde Deus nos colocar, nós temos que florescer. José floresceu na cadeia. Se você ler lá, você vai ver. Ele floresceu, ele chamou atenção na cadeia. José floresceu quando ele era escravo na casa de Potifar. É isso que Deus quer de mim e de você, minhas amigas. Mesmo nos momentos difíceis, precisamos florescer. Precisamos fazer brilhar o nosso Deus através das nossas atitudes. E mostrar pra gente,
pra gente, porque Deus sabe o quanto cremos nele de verdade. Porque às vezes você fala, eu creio em Deus, mas quando os momentos difíceis vêm, você reclama, você murmura, muitos se voltam até contra Deus. Muitos o abandonam. Olha só. Depois de tudo que ele faz, das transformações que ele opera, dos milagres que ele faz na vida da pessoa, ela abandona Deus. Exatamente como os hebreus fizeram no passado. Vamos nos fortalecer, amigas. Vamos lembrar que as situações difíceis devem nos tornar mais fortes e não mais fracas. Quando você se apega com Deus, pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir o que for, injustiças, o que for. Quando você se apega com Deus, você sai daquela situação mais forte e não mais fraca. E é isso que Deus quer da gente. Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau.